A gente viu um algoritmo de backtracking simples para o problema de posicionamento das rainhas. Aí vocês podem começar a pensar em técnicas para reduzir o espaço de busca do algoritmo recursivo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para aquele problema específico é, na hora que eu for posicionar uma rainha da k coluna, olhar as rainhas anteriores e ver se nenhuma delas já está atacando essa rainha, certo? A gente garante, pelo jeito que foi feito o algoritmo, que nenhuma rainha vai ser atacada por um ataque de linha, certo? Porque a gente posiciona sempre rainhas em linhas distintas, pelo jeito que o algoritmo estava sendo feito. Mas uma coisa que a gente pode considerar também ao posicionar uma rainha da coluna K é se ela não está sendo atacado na diagonal por rainhas anteriores, tá legal? Então, vamos dizer que você está posicionando lá uma rainha da K coluna. Aí o que você vai fazer é o seguinte: vou pegar as rainhas de colunas anteriores. Então aqui eu peguei, por exemplo, Kalinha é uma rainha de uma coluna anterior. Se eu olhar essa rainha que já está posicionada na, é, da linha Kalinha, o ataque dela vai se dar nessa diagonal aqui e nessa diagonal aqui, certo? Então, se a gente prestar atenção aqui na lógica de como vai ser nas posições que vão sendo atacadas por essa rainha, é o seguinte, ó, vamos pegar aqui a próxima coluna, por exemplo, aqui eu estou com calinha igual a 3, a próxima coluna é 4, certo? Então, uma rainha que está nessa próxima coluna 4 aqui, ela vai ser atacada em quais posições? Nessa posição aqui e nessa posição aqui. Bem, essa posição aqui, se você olhar, ela tem uma diferença em números de linhas para a posição onde está a rainha Kalinha, de exatamente uma linha, certo? Então, se você andou uma coluna para frente, ela vai ser atacada na linha é, cuja distância para a linha da posição da rainha Kalinha é exatamente 1. Então, aqui eu andei uma coluna para frente e subtraí em 1 uma linha aqui. Então, nessa posição, a rainha da coluna 4 vai ser atacada. Da mesma forma, essa rainha da coluna 4 ela vai ser atacada se ela for colocada aqui. Então, eu andei uma coluna para frente e andei uma linha para frente, certo? Então, a diferença é, da posição de linha dessa rainha onde ela sofre o ataque para a rainha em calinha é exatamente 1. Se eu pegar agora e andar duas colunas para frente, então quais vão ser as posições que vão ser atacadas se uma rainha está em duas colunas para frente? Então vão ser naquelas posições onde a diferença de linha, certo? Então a diferença para essa posição aqui, para essa aqui foi exatamente 2. Então aqui eu andei duas, eu subtraí duas linhas para achar essa posição e nessa posição aqui eu estou incrementando em duas linhas para achar essa posição. Então aqui, quando eu tinha uma coluna para frente, eu decrementei uma vez a linha ou eu incrementei uma vez a linha aqui, que é uma posição de ataque. Se eu andei duas colunas para frente, então agora a posição de ataque vai ser uma subtração de duas linhas ou um incremento de 2 na linha onde essa rainha calinha está posicionada. Aí, se você andar três colunas para frente, então quais vão ser as linhas que eu não posso colocar porque elas vão sofrer ataque de calinha? Então, se você andou três colunas, é, então a coluna que está três linhas de diferença para essa linha aqui, então aqui eu tenho uma diferença de 3, ela está sofrendo ataque, assim como essa posição aqui, onde eu tenho uma diferença de 3 linhas para onde foi posicionada a rainha calinha, certo? Então, se você pegar lá uma rainha que está numa posição calinha anterior, que é menor do que K, que é a rainha que você está setando na posição, eu quero determinar as linhas válidas para esse cara aqui e eu já vou verificar as posições de ataque na diagonal, para não fazer chamadas recursivas que eu sei que garantidamente vão me levar a soluções inválidas, certo? Então a gente sabe que a rainha que está na posição K, ela vai ser atacada por K' se ela for posicionada nas linhas cuja diferença para a linha de X' foi exatamente K menos K', que aqui eu estou chamando de J, certo? Então a diferença dos valores de colunas entre elas, então, a diferença é 1, então as diferenças de linhas que são atacadas são aquelas que são exatamente 1.
Então, se a diferença de colunas é 2, então eu coloquei uma rainha nessa coluna, e eu estou colocando uma outra rainha 2 colunas para frente, então eu sei que ela vai ser atacada se a posição dela tiver uma diferença de 2 para a posição de linha onde está essa rainha com a linha, certo? Então, eu não posso colocar a rainha da coluna K, sabendo que tem uma rainha na coluna K', nas linhas cuja diferença é exatamente K menos K', que eu estou chamando de J aqui, certo? Então, se você setar lá para a variável xk o valor de linha é igual a xk' mais J, ou você está lá para a linha da rainha K, o valor de linha xk' menos J, eu sei que essas duas linhas são inviáveis, certo? Essas duas linhas aqui elas vão ser atacadas pela rainha que está lá na posição K', então eu não preciso setar. Então naquele laço onde eu testo todas as linhas disponíveis para setar os valores da variável xk, eu posso verificar para cada uma das rainhas anteriores se a diferença do valor de colunas dela não é igual a, a soma dessa diferença para a posição onde está a linha ou a diferença para a posição lá onde está a linha, e se isso acontecer eu não seto esse valor para a variável xk. Então você pode acelerar um pouco aquele algoritmo fazendo esse teste.